Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O que esse homem está falando? Será que ele está falando de uma viagem que ele ia fazendo e andando na calçada, os pés dele escorregou? Será que é isso? Será que ele estava falando que andando na rua e de repente ele topou numa pedra e quase caía? Não. Esse homem está falando que os seus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. Esse homem está falando que faltou pouco para que ele escorregasse os seus passos no caminho do Senhor. Ou seja, esse homem está falando que faltou pouco para ele se desviar da presença de Deus. Faltou pouco para ele perder o alvo da caminhada. Faltou pouco para ele perder a fé em Deus, para ele desanimar de servir a Deus. Ele diz: faltou muito pouco. Pastor, mas quem era esse homem, pastor? Era um novo convertido, tinha chegado na igreja há pouco tempo. Talvez. São essas pessoas que geralmente chegam na igreja, se converte poucos dias, passa poucos dias, depois se afasta. Eu quero lhe dizer que não, querido. Esse salmo, quem compôs, quem escreveu, isso aconteceu com um homem que era mais antigo na fé do que qualquer um de nós aqui. Um homem que andava com Deus há muitos anos. Um homem que tinha um cargo importante dentro da igreja do Senhor no antigo Israel. Quem era esse homem? Asaf. Asaf era um homem tão consagrado a Deus, um homem que de uma vida tão dedicada a Deus, uma vida tão entregue ao Senhor, que o rei Davi, movido pelo Espírito Santo, nós sabemos que Davi tinha um Espírito Santo, e o rei Davi, movido pelo Espírito Santo, Deus mandou que Davi escolhesse Asaf. E o Asaf, Deus está te escolhendo para você ser o regente do coral, aquele que vai conduzir o louvor. E esse homem, Asaf, foi escolhido para conduzir o louvor, para levar a igreja a adorar a Deus. Tem uma função importante, irmão, é ou não é? Você conduzir alguém a adorar a Deus, conduzir alguém a amar a Deus, a se curvar diante de Deus adorando o Senhor. Essa era a função daquele homem na igreja, na obra do Senhor. E aquele homem, ele era um homem consagrado, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de busca incessante, e uma caminhada já de décadas na presença do Senhor. Um homem que conhecia a vontade de Deus, um homem que conhecia os versículos bíblicos, um homem que de fato era entregue à vontade de Deus, e um homem que trabalhava na obra do Senhor, um obreiro da obra de Deus. E agora esse homem simplesmente está dizendo que pensou em desistir, que pensou em parar, que pensou em abandonar os caminhos do Senhor. Você está entendendo? Ele pensou em desistir da caminhada, pensou em sair da igreja, pensou em parar de congregar. Eu fico olhando, irmãos, que se isso aconteceu com um homem de uma experiência tão grande, se isso aconteceu com um homem que caminhava com Deus há anos, se isso aconteceu com um homem tão experiente como Asaf, um homem tão dedicado como Asaf, um homem envolvido na obra como Asaf, eu quero lhe dizer que se isso aconteceu com ele, isso também pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um de vocês. Eu digo outra coisa, que eu tenho convicção de que esse mesmo pensamento que Asaf teve, de pensar em sair, pensar em abandonar os caminhos do Senhor, pensar em deixar a igreja, em sair da presença de Deus, em deixar de congregar, eu tenho certeza que isso já passou na mente de alguns de vocês. E se não passou, vai passar. Porque, amados, nós somos bombardeados pelo inimigo frequentemente. Nós somos, sabe qual é o principal alvo do diabo? Você sabe qual é o principal alvo do diabo? É você. Você é o principal alvo que Satanás está mirando. E para quê, pastor? Para fazer os seus passos se desviar da presença de Deus, fazer os seus pés escorregarem dos caminhos do Senhor. O diabo vai trabalhar, meu irmão, para tentar desviar você da presença de Deus. Ou melhor, o diabo está trabalhando, ele deve estar nessa hora arquitetando planos, ele deve estar nessa hora organizando com os seus demônios a forma como ele vai trabalhar na sua vida para lhe tirar da presença de Deus.
porque ele trabalha com cada um de nós, pode ser de uma forma diferente, porque o diabo trabalha em cima da cobiça do homem, para desviar o homem da presença de Deus. Então preste bem atenção, o diabo conhece a tua vida, porque ele está ao derredor, os demônios. Conosco está o Espírito Santo e ao derredor está Satanás, mas ele está acompanhando, está vendo. E ele conhece a sua vida, ele conhece tuas cobiças, e é nisso que ele vai trabalhar para tirar você da presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Isso é muito importante para você entender, porque ele vai colocar esse pensamento. Em alguns ele já colocou, conseguiu derrubar. Em outros ele colocou, não conseguiu derrubar, mas ele vai continuar colocando, para ver se consegue derrubar mais alguns. Pastor, e por que passa isso na mente da gente? Eu não entendo mesmo. São vários motivos pelo fato de passar isso, mas o motivo de Asaf talvez seja o motivo de alguns. Por que isso passou na mente de Asaf, querer se desviar, querer sair, querer escorregar os passos dele? Por que passou isso na mente dele? Ele explica no verso 3, ó. O que ele diz? Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Qual foi o problema de Asaf, irmão? Por que Asaf pensou em desviar? Por que os pés do Asaf quase escorregou? Por que ele pensou em sair da presença de Deus? Porque ele teve inveja dos ímpios, do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ou seja, qual foi o erro de Asaf, um homem tão experiente? Ele estava na caminhada com Deus. Sabe que a caminhada com Deus é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho de renúncias, é um caminho de luta, é um caminho de abnegação. A carne quer prostituição, você priva ela. A carne quer as noitadas, você priva ela. A carne quer pornografia, quer assistir coisas sensuais, você priva ela. E nessa luta diária, levando a cruz, fazendo as renúncias que tem que ser feitas, bloqueando pensamentos pervertidos, bloqueando desejos malignos, sim, deixando de cobiçar as glórias do mundo, as grandezas do mundo. Nessa luta diária, meu irmão, a alma da gente vai começando a ficar angustiada, aflita, por causa desse combate, por causa dessa luta, por causa dessa batalha. Mas em algum momento o Asaf parou de vigiar, parou de olhar para o evangelho santo, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, parou de olhar para o caminho estreito e começou a olhar para o caminho dos ímpios, como ele diz aqui, e para a prosperidade dos ímpios, e começou a ter inveja deles, começou a cobiçar o que eles tinham, começou a desejar o que os ímpios possuíam. Ele perdeu a visão da caminhada, ele perdeu a visão da renúncia. Agora ele começou a olhar para os pecadores, para os ímpios, para os depravados, e começou a ver: aquele homem não teme a Deus, todavia ele prospera. Aquele homem não teme a Deus e ele está rico. Aquele homem não teme a Deus e ele está bem. Aquele homem não teme a Deus e ele tem saúde. Aquele homem não teme a Deus e ele está em paz. Aquele homem não teme a Deus, sai com mulher bonita, toda semana pega uma mulher diferente, bonita, não está nem aí, está tudo dando certo para ele. Asaf começou a olhar para isso e ver que os ímpios que não temem a Deus, as coisas estavam dando certo para eles. Está vendo? Irmãos, o perigo começa aí, quando você deixa de olhar para Cristo, para a cruz, para a dor de Cristo, para a renúncia de Cristo, para o sofrimento de Cristo, para a cruz do Calvário. Quando você deixa de olhar para o caminho estreito e você começa a olhar em sua volta e ver que o mundo, embora em pecado, se depravando, se deleitando, mas está tudo bem com eles, aí você começa já a escorregar os seus passos. Quando Asaf começou a olhar em volta dele, aí ele disse: rapaz, o que é que eu estou servindo a Deus? Estou servindo a Deus para quê? Olha, o cara ali não serve a Deus e está bem. E camarada ali não ora, não busca, não se consagra, não renuncia nada, vive aí do jeito que quer e está bem com ele. E eu que sirvo a Deus, eu que busco o Senhor, o negócio está estreito, o negócio está apertado, é angústia e aflição. Aí nisso Asaf pensou em desviar, porque desviar do caminho do Senhor, amado, é afundar. Camarada, por exemplo, você conhece alguém que está desviado? Conhece, o cara está bem, está de bom a melhor, está de vento em popa a situação dele. O cara desviou, depois o cara desviou, comprou um carrão, depois o cara desviou, comprou uma casona, depois o cara desviou, ele arrumou um emprego bom, depois o cara desviou, rapaz, está tudo bem para ele, está tudo dando certo para ele. Agora ele adultera, ele mente, ele vai para as baladas, ele bebe, ele se embriaga, mas está tudo bem para ele.
Mas eu quero lhe dizer que, embora aparenta estar bem, na verdade, ele está afundando. Porque bem mesmo, irmão, está você, que está gemendo, chorando, tremendo, levando a cruz, mas continua na presença de Deus. Bem está você. É assim que começa a queda do homem. Se você já tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do Senhor, e está olhando para um lado para o outro, eu estou dizendo que a tua queda já começou, a tua vida já começou a afundar. Mas por isso Deus nos trouxe aqui, porque assim como Pedro naquele dia ao afundar clamou por socorro, essa manhã clama por socorro, que o Senhor está pronto para estender a mão para te ajudar. Quando Pedro afundando, ele gritou: Senhor, me ajuda. Jesus foi lá, estendeu a mão e levantou e colocou ele dentro do barco. É isso que Jesus quer fazer contigo essa manhã. Se você já perdeu a visão, teu coração já está lá no mundo, você já está decidido a se desviar, você já está entregue ao pecado, nessa manhã clame a ajuda de Jesus, que você não está conseguindo sair desse afogamento seu. Porque às vezes, irmão, a gente esfria e não consegue levantar. Às vezes a gente vê um irmão que caiu, que tropeçou, que esfriou, irmão, e ele não consegue sair daquilo. Ele quer, ele tem vontade, ele sabe que precisa voltar, mas ele não tem força, ele não consegue. E talvez seja isso que está acontecendo contigo essa manhã. Talvez você chegou aqui, meu irmão, já afundado. Talvez você chegou aqui já em pecado. Talvez você chegou aqui, meu irmão, já com a vida naufragando, afundando, e hoje você veio aqui em silêncio, ninguém sabe, tua família não sabe, teus vizinhos não sabem, a igreja não sabe, mas você veio aqui hoje, a tua alma clama por socorro, por ajuda a Deus, pedindo a Deus: Senhor, eu não quero afundar, Senhor, eu não quero naufragar, Senhor. Mas Deus vai nos erguer em nome de Jesus, amados. Deus vai te levantar em nome do Senhor. Veja ali, o Asaf tirou os olhos de Deus, começou a olhar para o mundo. Irmão, em nome de Jesus, não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da simplicidade do Evangelho. Quando Asaf tirou os olhos da simplicidade do Evangelho, ele começou a ter inveja do que os ímpios queriam, e começou a correr atrás daquelas grandezas, daquelas conquistas, e foi ali que ele afundou. Eu me lembro do que Paulo fala, em uma de suas cartas ele diz, que eu temo, assim como a serpente enganou a Eva lá no paraíso, assim também de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Paulo disse o que? Eu tenho medo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Paulo estava dizendo o que? Eu estou com medo de vocês perderem a visão do caminho e começar a desejar o mundo de novo. Paulo escreve a carta dele a Timóteo, ele diz: vem ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas era um dos poucos cooperadores, eu fiz um estudo sobre isso, tem essa pregação na internet. Paulo tinha apenas 8 cooperadores ao todo, aquele ministério tão tremendo, tinha 8 cooperadores que ajudavam ele, e era tão poucos cooperadores para um ministério tão grande, e um dos 8 era Demas, e ainda esse amou o mundo e se desviou, amou o mundo e saiu da presença de Deus, amou o mundo e voltou para o mundo. Então, meu amado, se isso aconteceu com esses homens, é claro que isso pode acontecer com um de nós. Eu tenho visto esses últimos tempos pastores caindo, pastores desviando, voltando para o mundo. Eu tenho visto esses últimos tempos, irmãos, pastores que eram fiéis na palavra do Evangelho do Reino, continuam sendo pastores, mas agora pregando as heresias, desviaram, afundaram, perderam a visão. Tenho visto crentes, amados, que um dia estiveram no caminho da verdade e hoje estão na apostasia, em igrejas hereges. Eu vi crentes que saíram de igrejas hereges e foram para uma igreja que prega a verdade, e depois saíram de novo da igreja que prega a verdade e voltaram de novo para as igrejas hereges. Afundaram, porque viram que o caminho é estreito, porque viram as renúncias que tinham que fazer. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado para que as lutas do mundo, os afazeres do mundo, para que a cobiça do mundo não venha fazer a gente desviar os passos do Senhor. Asaf, ele disse que tinha inveja do soberbo e ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu dizer, meu irmão, você não tem que ter inveja de ninguém. Você é pessoa simples, de pouco recurso, e tem uma vida simples. Você não precisa ter inveja, ter cobiça de ninguém, porque talvez aquilo que você está cobiçando de alguém, meu irmão, aquele alguém, talvez a riqueza dele vai durar só 100 anos, e depois ele vai para o inferno.
Você não precisa cobiçar isso, que você precisa desejar aquilo que Deus tem de eterno para lhe dar. É isso que você tem que colocar no seu coração. Aí, olha a visão que o Asaf estava tendo, olha aqui, no verso 4. Ele falando aqui dos ímpios que prosperam, que estão ficando ricos, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Eles são homens fortes, são homens que não passam aperto. Verso 5, não se acham em trabalhos como as outras gentes, nem são afligidos como os outros homens, são as pessoas que vivem tranquilas, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os seus olhos são inchados de gordura, que está falando da prosperidade deles, né? Superabundam as imaginações do seu coração, quer dizer, eles imaginam tudo que presta e tudo que não presta, eles imaginam. São corrompidos, verso 8, e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, até contra Deus eles falam, e não temem a Deus, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Dizem, como sabes, Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Questionam da grandeza de Deus eles. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas, na verdade que em vão. Pronto, olha o que é que ele diz: eis que esses são os ímpios, verso 12, e todavia estão sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Foi isso que ele começou a olhar e ver na vida de alguns pecadores, de algumas pessoas que não temiam a Deus. E de fato, amados, essa é uma realidade, não é verdade? Se você for, que não é bom você parar para olhar para cobiçar, mas se você tiver o entendimento, você vai saber que a maioria das pessoas ricas são pessoas que não conhecem a Deus. A maioria das pessoas que vivem uma vida regalada, uma vida tranquila, sossegada, passeia para onde quer ir, viaja para aqui, para acolá, vai para os melhores hotéis, come as melhores comidas, usufrui do bom e do melhor, são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não temem a Deus. E ele viu isso, Asaf viu isso. Aí Asaf, ao ver isso, ele pensou uma coisa, no verso 13, ó: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, e em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. O que ele está dizendo? Enquanto os ímpios que não temem a Deus estão aí ricos e bem, eu que temo a Deus tenho lavado as minhas mãos, purificado o meu coração. Eu estou vendo que eu estou fazendo tudo isso em vão, porque eu vivo em aperto, eu sou afligido e sou castigado cada manhã. Talvez na visão de alguns era para ser o contrário. Quem era para viver em aperto e castigo era o ímpio, e não o homem e a mulher de Deus. Mas na visão de Deus é diferente. Pastor, e por que é mesmo que Deus coloca a gente em aperto e castigo muitas vezes? Porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama e disciplina todo aquele que ele recebe por filho. E por que é que Deus não castiga o ímpio? Porque o castigo do ímpio será no dia do julgamento, e será um castigo eterno, de sofrimento eterno. E a nossa disciplina é hoje, porque exatamente para Deus livrar a gente dessa condenação eterna. Por isso a nossa vida é diferente da deles. Por isso a nossa vida é em tribulações, em angústia muitas vezes, em lágrimas e choro, em prantos, em tristezas, em renúncia, em dor. Por isso a nossa vida muitas vezes é assim. Por quê? Porque Deus nos leva pelo caminho da provação. Porque é no caminho da provação que Deus vai tirando aquilo que não presta de nós, e purificando nossa vida, e nos tornando homens e mulheres mais santos, preparados para entrar na glória eterna. Mas Asaf pensou errado. Asaf pensou: poxa vida, é em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas vestes na inocência, eu tenho sido afligido todo dia. Ele achou que era em vão. Querido, não, nunca será em vão. Qualquer sofrimento que você estiver passando, sendo fiel a Deus, nunca será em vão, nunca. E por que você diz isso, pastor, com tanta convicção? Porque Paulo disse lá
Em Romanos capítulo 8, verso 17, se nós somos filhos, nós somos herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele diz que primeiro nós temos que sofrer com Cristo, para depois ser glorificado com Cristo. Lá em Filipenses ele diz, quanto a nós em relação a Cristo foi dado, não somente crer nele, mas também sofrer por Ele. Em outra carta Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ele fala de sofrimento. Então Asaf, ele começou a pensar essas coisas, mas eu vou lhe dizer, nunca é em vão. O apóstolo Pedro, ele fala também, irmãos, não estranheis as ardentes provas de fogo que vocês estão passando. Ele falou para a gente não estranhar. E Asaf ficou tão atribulado, tão angustiado, tão desolado no sofrimento dele, que ele acabou pensando em sair da presença de Deus. Talvez até deixou uns dias de ir para a igreja. Talvez até uns dias ele parou de orar, parou de buscar Deus, parou de ler Bíblia. Talvez até por uns dias ele perdeu aquela vontade, aquele ânimo. Que o diabo, ele sempre está tentando jogar essas setas em nós. E ali, Asaf, ele diz no verso 16, quando pensava em compreender isso, por que é que o ímpio está tão bem, e os que fazem a vontade de Deus estão indo mal, tão mal no sentido que ele estava vendo, né, de riqueza, essas coisas, de posse. Eu fiquei sobremodo perturbado. Então quando Asaf olhou isso, não entendeu o porquê. Por que que os ímpios estão aí? Asaf não sabia de uma coisa, irmão. Asaf, ele estava perdendo tanta visão de Deus, que ele esqueceu de algo importante. Que quando o homem pensa essas coisas, ou fala essas coisas, vale a pena seguir a Deus. O ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo. Ainda hoje, eu conversando com o irmão pelo telefone, ele disse que o diabo jogou essa seta na mente dele esses dias. Uma vez, meu filho adoeceu lá no interior, ele era bem pequenininho, acho que tinha 2 anos. E ele estava doente, e nada desse menino ficar bom, e a gente atribulado. Eu me lembro uma noite dessa madrugada, a gente ao redor do berço dele, tão angustiado, irmão, tão angustiado, e ali eu tinha um clube perto da minha casa, lá embaixo eu estava ouvindo o forró lá tocando, as motos passando, os carros passando, o povo alegre, eufórico. E ali eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, eu sou teu servo, meu filho está aqui desfalecendo, está aqui morrendo, se acabando, doente. E esses ímpios aí, endemoniados, que não te conhecem, estão aí brincando, curtindo, se divertindo agora, e o teu servo está aqui nessa angústia, Senhor. Então às vezes, irmão, a gente acaba no momento de dor, falando coisas que a gente não sabe o que está falando, pensando coisas que a gente não sabe o que está pensando. E às vezes nesse momento você acha, não vale a pena servir a Deus, não. Olha aí, o meu filho está aqui doente, se acabando, e os ímpios estão aí curtindo. E logo passa na sua mente em se desviar, ir para o mundo e fazer loucura. E Asaf ficou perturbado com isso, mas ele não entendeu o que está em Malaquias 3:13, que eu acho interessante esse versículo, e se encaixa muito bem para nós aqui. Olha o que é que Deus diz, para um povo desviado que estava falando mal contra Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem, o que temos falado contra ti? Aí Deus diz, verso 14, vocês dizem, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha o que aqueles homens estavam dizendo. Aí no verso 15, ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado e soberbo, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha o que aqueles homens estavam pensando, falando. É inútil servir a Deus. Ele estava pensando isso por causa da tribulação. Ele estava pensando, é inútil servir a Deus. Nós temos afligido nossa alma, andado de luto, quer dizer, temos renunciado ao mundo, os prazeres do mundo, para servir a Deus, e a nossa alma tem sido aflita, e o mundo está se divertindo e vivendo alegre e se divertindo. E Deus disse que essas palavras foram agressivas para ele. Não foi isso? No verso 13, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Então quando a gente fala dessa maneira, quando a gente fala dessa forma, eu vou me desviar, eu vou deixar de congregar, eu vou sair, eu vou abandonar, não quero mais saber não.
Ah, todo mundo no mundo aí está bem, todo mundo aí está tranquilo, estão curtindo, estão se aproveitando. E eu estou aqui me renunciando, me privando disso, daquilo, e está tudo dando errado para mim. Deus disse que essas palavras agridem, são agressivas para Ele, irmão. E talvez alguns de nós temos sido agressivos com Deus esses dias. Talvez alguns de nós, pela falta desse entendimento, temos sido grossos com Deus, agressivos com Deus. Mas Deus nos trouxe aqui exatamente essa manhã para tratar isso conosco, amém, pessoal? Deus está tratando isso com a gente. E você é agressivo com Deus não é só quando você diz alguma palavra contra Ele, porque normalmente a gente realmente não fala. Embora a gente aprendeu a fazer a oração sincera na semana passada, quando eu preguei sobre oração, a oração sincera que Deus se agrada. Que oração sincera é abrir o coração, falar o que está insatisfeito, o que não está bom, falar para Deus, mas com temor, sem acusar Deus que vai se desviar, sem estar o coração amando o mundo, mas o coração com temor a Deus. Mas aqui o caso era diferente. Era um povo que estava já achando que o mundo é melhor do que a igreja, que estar nos prazeres do mundo é melhor do que estar na presença de Deus. Então sempre que a gente sente mais prazer num jogo de futebol do que ler a Bíblia, nós estamos agredindo a Deus. Sempre que a gente sente mais prazer em ficar em casa assistindo uma novela ou um filme, uma coisa, e deixar de vir para o culto, a gente está agredindo a Deus. Sempre que a gente deixa de orar para fazer coisas simplesmente para satisfação da carne, nós estamos agredindo a Deus. Se nós olharmos por esse ângulo da palavra, nós vamos ver que constantemente nós estamos agredindo a Deus. Estamos sendo, nossas atitudes, não sempre as palavras, mas as atitudes estão sendo agressivas contra Deus. Você tem dedicado mais tempo a qualquer outra coisa, tem dedicado mais tempo ao mundo, às suas cobiças, suas ganâncias, sua inveja, que você nem para Deus quer confessar que tem, a sua desejo de grandeza, a cobiça pela grandeza dos outros, e quer também disputar a grandeza com os outros, e nisso você está já agredindo a Deus. É o que o Salmo está dizendo. E o que é que acontece, pastor, com isso? O que acontece é o que está lá em Tiago 4:13, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso Deus se entristece, porque o homem que começa a amar o mundo, Deus chama ele de adúltero. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando nós começamos a sentir prazer no mundo, alegria no mundo, a curtir o mundo, meu irmão, isso nos torna, ele diz, adúlteros. Para Deus é o mesmo sentimento que uma mulher tem ou um homem tem de chegar em casa e pegar o seu cônjuge na cama com outra pessoa. Deus chama de adulto. É como se pegasse você traindo ele, como o marido que pega a mulher no pleno ato com outro homem, como o homem que pega a esposa que pega o marido em pleno ato com outra mulher. Deus está dizendo, chamando de adúltero e adulto. Então ele diz que adúltero e adulto, eu entendo que ele está falando que é o mesmo sentimento de dor, de humilhação, de tristeza que Deus sente quando nós pensamos em voltar para o mundo. Eu sei que mesmo pregando essa palavra, alguns que ouvem essa mensagem ainda vão acabar voltando para o mundo, ainda vão acabar se desviando, ainda vão acabar voltando para a apostasia. Mas eu estou pregando para você que vai permanecer, receber essa palavra com alegria, e para você que vai querer se afastar, para você receber essa palavra como um juízo de Deus. Então, Asaf estava lá, e ele disse que o amigo do mundo, o Tiago disse que Deus revelou para ele que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha o que ele diz lá em 1 João capítulo 2, isso aqui eu preciso que você leia. 1 João 2:15. Aí quer dizer, como é que você olha para um carrão? Você olha para um carrão e está lá toda hora cobiçando, ai como eu quero um carro daquele. Não, você olhou para carro bonito esse aí.
Ou você está lá olhando, cobiçando, querendo, para poder ostentar, aparecer? Era isso que estava entristecendo Deus. E Asaf estava cobiçando essas coisas. E ele diz aqui no 1 João 2,15, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência quer dizer o desejo, a atração, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Quando ele fala concupiscência da carne, não está falando só de sexo, está falando da curtição, dos prazeres. Quando ele fala cobiça dos olhos, ele está falando só da atração pelo sexo oposto. Oh, que mulherão bonita. Não, olha que homizão bonitão. Não, ele está falando cobiça dos olhos, meu irmão. Ele está enquadrando tudo aqui. Aquilo que você está cobiçando com os teus olhos. A soberba da vida, que é a ostentação de bens. Ele diz: isso não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus deu o conselho, irmão, para nós não amarmos o mundo, não cobiçarmos o mundo. Talvez, irmão, nós temos pessoas tão cobiçosas, a ostentação é tão grande, a cobiça é tão grande, o desejo, a concupiscência dos olhos é tão grande, que ele nunca está satisfeito com nada. E nunca estará satisfeito com aquela cobiça, aquela concupiscência, meu irmão. E isso a Bíblia diz que entristece a Deus. Não é que você não vai ter que trocar de carro nunca, claro que você vai trocar, mas que você tem que dizer: não, está com o seu carro ali, pronto, amém, estou satisfeito, glória a Deus, aleluia. Se no futuro, aí Deus lhe der condição para você comprar um carro melhor, para não estar andando por aí dando problema, dando prego, essas coisas, aí você vai e compra, mas não precisa estar desesperado com cobiça, aquela coisa. Você entendeu isso, amém? Porque essa cobiça, esse sentimento que entristece a Deus em nossa vida, que deixa Deus triste conosco, irmãos. É isso. E Deus deu esse conselho: não ame o mundo, não cobice o mundo, a ostentação da vida, a soberba dos bens, não cobice, não cobice. E Deus sabia o que estava dizendo, porque Deus sabia que isso toma o lugar dele na vida do homem. Aí Asaf estava perturbado com isso, filho, e está cheio de crente perturbado com isso. Amados, nós temos as vésperas do arrebatamento, e nós temos uma igreja muito despreparada. Você não sabe minha preocupação, irmão, em relação a isso. E aí eu olho e vejo uma igreja despreparada para o arrebatamento, a volta de Cristo, uma igreja cobiçosa, invejosa, que só quer saber do mundo, meu irmão. Nós temos que tirar isso da nossa mente, do nosso coração, amado. O irmão aqui, o irmão Asaf, estava atribulado com esse negócio. Ele diz aqui no verso 16, volta lá para o Salmo 73, e Asaf diz: quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Está cheio de crente perturbado na igreja, irmão, porque ainda tem um coração preso no mundo, um coração preso nas cobiças do mundo, meu irmão. Crentes que estão na igreja, mas o coração está lá fora, estão perturbados com isso. Porque é que todo mundo recebe isso, aquilo, e ele não recebe? E Asaf estava perturbado, e essa perturbação estava tirando ele da presença de Deus. E nós não podemos, irmão, deixar que essas perturbações, nem que essa perturbação entre na nossa mente, porque ela vai tirar a sua visão do reino. Que nós temos hoje uma igreja que cobiça mais o mundo do que a volta de Cristo. Você não encontra crente, você não encontra um crente, é difícil você conversar com um crente, o coração dele esteja cheio. Ah, pastor, quando Jesus voltar, nós vamos andar nas ruas de ouro. Pastor, nós vamos receber um corpo glorificado. Pastor, nós vamos viver. Pastor, nós vamos ver Jesus. Pastor, nós vamos andar por portões de pérola. Pastor, nós vamos ver o rio d'água da vida. Na Bíblia diz: nós vamos ver o próprio Jesus. Pastor, vai ser tremendo, glorioso. Você não encontra um crente assim, irmão. Não é essa cobiça que era para estar no teu coração, esse desejo que era para estar aí, meu irmão, essa vontade tremenda de Jesus voltar logo era para estar aí. Mas não, no coração de muitos está o quê? O mundo. Você está aflito, não é desejoso pela vinda de Cristo, você está aflito, é desejoso da próxima conquista financeira. Isso está deixando muitos perturbados. E Asaf diz, ele ficou perturbado, mas olha aqui, ele se redimiu. Então Deus quer que nós venhamos nos redimir também. Verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Glória a Deus. Você entendeu?
Salmo 73, 17. Asaf disse: eu fiquei perturbado, eu pensei em me desviar, eu pensei em abandonar a igreja, eu pensei em sair dos caminhos do Senhor, até que eu entrei no santuário e entendi. Que é isso? Que Asaf parece que não estava mais indo para o santuário, para a igreja, para o culto. Asaf ficou perturbado até entrar no santuário. Quando ele entrou na igreja de novo, que ele ouviu a pregação, que ele ouviu a mensagem. Igreja, mas é só forma de expressão, você sabe disso. O templo, né? Na verdade, que a igreja somos nós reunidos em qualquer lugar, no meio da rua, embaixo de um pé de pau, qualquer lugar. Mas quando ele entrou no templo novamente, ele diz: quando eu entrei no santuário de Deus, aí então eu entendi. Aí eu entendi, caiu a minha ficha. E talvez Deus preparou esse momento hoje aqui, irmão, para cair a tua ficha, para você entender isso. Asaf entendeu, não foi no meio da rua, não foi na lan house, não foi jogando internet, não foi navegando. Asaf entendeu quando entrou no templo, porque do templo ele ouviu a mensagem, ele ouviu a doutrina. Naquele dia tinha alguém lá com a Bíblia na mão, pregando uma mensagem, que tocou o coração dele e abriu os olhos dele para isso. E eu entendo que é isso que Deus está fazendo aqui essa manhã agora. Só vai restar uma coisa: você querer entender. Que Asaf entendeu. Asaf, Deus preparou o momento, levou Asaf para o culto. No culto o pregador estava falando o que ele tinha que ouvir, e quando ele ouviu, ele entendeu. E se era isso que estava perturbando a tua alma, sem entender o porquê disso ou daquilo, Deus te trouxe aqui hoje para falar contigo essa palavra. Só resta agora a você, se você vai entender, aceitar ou não. Então, quando Asaf ouviu aquela palavra, ele disse que entendeu o fim dos ímpios. Verso 18 ele diz, aí começa a orar, né? Está falando com Deus. Certamente tu, Senhor, os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Que é isso? O salmista estava dizendo: agora eu entendi. Essa riqueza que os ricos estão tão fiados nela, é sabão em cima da pedra, é como lodo em cima da pedra, é para eles cair, é para eles escorregar. Ele pensa que está firme, está seguro, de repente ele escorrega no dia do julgamento. Porque o único homem firme nessa terra para ser salvo por Deus é o que está firme em Jesus Cristo, na sua palavra. Firmado em riqueza, meu irmão, é pisando em cima de sabão. Se acha que está seguro, no dia do julgamento você cai. E Asaf entendeu isso. Verso 19: como cai em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Quer dizer que Deus despreza a aparência do rico. Tem uma passagem que Jesus falou que o que para os homens é exaltado, para Deus é abominação. Aí no verso 21, assim Asaf dizendo: assim azedou-se o meu coração, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Está vendo aí? Asaf abriu os olhos. Asaf caiu a ficha. Asaf está dizendo: rapaz, agora eu estou entendendo. O meu coração estava azedo, eu estava sentindo picada, mas assim eu estava como um animal bruto e não sabia de nada. Eu era como um animal perante ti, Senhor. Eu não estava entendendo. Eu estava achando que os ímpios é quem estão bem. E Asaf agora está dizendo que os ímpios não estão bem coisa nenhuma. E agora eu estou entendendo isso. Ele disse, Asaf disse, o que é que Asaf está dizendo? Quando eu olhei para o mundo e comecei a cobiçar as grandezas do mundo e perdi a visão de Deus, então nesse tempo eu estava embrutecido, não sabia de nada e era como um animal perante o Senhor. Assim somos nós, quando perdemos a visão de Deus e passamos a cobiçar o mundo. Somos como o quê? Como embrutecidos e nada sabemos, e como animais perante o Senhor. É assim que muitos estavam, irmãos, como animais, embrutecidos, com a visão no mundo. E é assim que muitos estão ainda. Muitos estão ainda assim. Todavia, verso 23 ele diz: estou de contínuo contigo, Senhor, tu me seguraste pela mão direita. O que ele está dizendo? Eu pensei em desviar, mas não desviei.
eu permaneci com Deus, eu preferi ficar com Deus, eu escolhi ficar com o Senhor, e o Senhor de contínuo me sustenta pela mão direita. Amém? É assim que Deus vai fazer com você, irmão. Na provação, na dificuldade, quando você de repente tiver só água no pote, como diz a história, as despensas vazias, mas assim Deus vai estar lá sustentando você pela mão dele, em nome de Jesus. Aí ele vai no verso 24, eu acho tremendo isso, irmão. Guiar-me-ás com teu conselho, Senhor, e depois me receberá em glória. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Aí dá para dar um aleluia mesmo, irmão. Aí dá para dar, isso. Ah lá, irmão Sérgio, deixa esse jeito aí. Porque ele disse aqui o que, irmão? Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor me guia no teu conselho. Qual é o conselho de Deus? É a palavra dele, é a doutrina dele. Senhor, me guia no teu conselho e depois me receberá em glória. O que é isso? O Senhor vai me guiar pelo caminho estreito, a palavra dele eu vou seguir, eu não vou mais olhar para o mundo, eu vou olhar para a palavra, vou andar no caminho estreito, vou sofrer, vou perder, vou fazer as renúncias, vou me angustiar, mas no fim vou ser recebido em glória. No fim tudo vai passar, eu vou ser recebido em glória, ou seja, vou habitar com o Senhor por toda a eternidade, e vou reinar com Ele. Aí agora a visão do Asaf mudou. Olha o que é que ele diz agora, o homem que estava cobiçando o mundo, que era pensando que a herança dele era as coisas do mundo, ele diz no verso 25, a quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor, e na terra não há quem eu deseje mais do que a ti, oh glória a Deus. O que é que ele disse aqui, irmão? O homem estava cobiçando o mundo, a prata, o ouro. Agora ele disse o que, Senhor? O que eu desejo na terra agora é apenas a tua presença. Senhor, não tem nada nesse mundo que eu deseje mais do que a ti. Coloca isso no teu coração, irmão. Que o teu desejo essa manhã, a partir de hoje, não seja mais as glórias desse mundo, não seja mais o ouro, a prata, as conquistas, mas que o teu desejo firme seja a presença de Deus na tua vida. O homem que cobiça o mundo, ele dedica a vida apenas a quê? Trabalho, empreendimento, negócio, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele dedica a vida para isso. Ele não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, ele não tem o gozo da presença de Deus. Mas o homem que deseja a Deus, ele dedica tempo à oração, à leitura bíblica, aos cultos, à obra do Senhor. Aí ele dedica tempo, por quê? Porque ele ama, ele deseja, ele tem anseio por Deus. É isso que Asaf está dizendo. Asaf está dizendo que agora eu vou ser mais firme na casa de Deus, agora eu vou ser mais firme no culto, agora eu vou ser mais firme no caminho de Deus, na presença de Deus, agora eu vou ser mais santo, vou vigiar mais o que os meus olhos olham, vou vigiar mais o que eu estou ouvindo, vou vigiar mais os lugares que eu frequento, vou vigiar mais as minhas atitudes e os desejos do meu coração. É isso que Asaf está dizendo, e é isso que nós temos que fazer, porque na terra não há quem eu deseje mais do que a ti, Senhor. A minha carne e o meu coração desfalece, vai desfalecer por causa das lutas, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A confiança dele está em quem? No dinheiro, na riqueza? Não, está em Deus. O que é que ele está dando a entender, dizendo aqui, olha, o meu coração na luta vai desfalecer, vai se angustiar, vai se entristecer, vai ter aquele momento de frieza, como muitos estão passando, não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue sentir vontade de ir para o culto, não consegue sentir vontade de servir a Deus. Asaf disse, ainda que eu passe por isso, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Tem que ser assim, irmão, tem que ser dessa forma, desse jeito. A frieza vai vir, vai. O desânimo vai vir, vai. A falta de vontade dos cultos vai. Falta de vontade de orar vai. Falta de vontade de ler Bíblia vai. Mas você vai vencer toda essa falta de vontade. E mesmo sem vontade, aliás, você vai estar lá buscando a Deus. E a vontade vai brotar, ela vai nascer, ela vai fluir. Em nome de Jesus. Aí ele diz aqui no verso de número 27: pois eis que os que se afastam de ti, Senhor, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. O que é que Asaf está dizendo? Asaf está dizendo o quê? Eu era perecer, era ser condenado, porque todos que se afastam de Deus perecem, quer dizer, são condenados. Fala da condenação. Todos que se afastam de Deus perecerão, serão condenados.
e ele diz: tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desvia de ti. Agora ele fala o quê? Primeiro ele fala dos que se afastam de ti, os que vão para o mundo. Depois ele fala os que apostatam, ou seja, os que estavam na presença de Deus, nos caminhos de Deus, e depois voltaram de novo para as heresias, para as igrejas apóstatas, hereges. Ele diz aqui, ó: pois eis que se afastam, os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todo aquele que apostatando se desvia de ti. O cara veio, aí depois se desviou, ou seja, apostatou, voltou para a heresia, voltou para as falsas doutrinas, voltou para o movimento herege, apostatou, e Deus disse que Deus vai destruir, vai condenar. Mas para mim, verso 28, bom é me aproximar de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém. Então Asaf, irmão, no final ele se redimiu, ele se arrependeu, ele reconheceu que tinha errado, ele reconheceu que a obra de Deus não é uma brincadeira, o culto não é um entretenimento. Eu gosto daquele culto acolá, porque aquele culto lá é divertido, é bom, é animado. E o culto não é para ser divertido, o culto não é para ser animado. O culto é para ser uma liturgia que adore a Deus, que exalte a Deus, e que os louvores sejam verdadeiros, a pregação seja verdadeira. E é isso, o culto é para ser isso. O culto não é um momento de brincadeira, de diversão, onde a gente vai para fazer um piquenique espiritual. Não. O culto é um momento, a gente está aí, onde a gente está, onde a gente mesmo falava disso, que hoje, lá no culto lá que a gente pregou, lá em Nova Pacatuba, o irmão falava para a gente no final do culto, um pastor que estava lá, que disse que gosta de subir o monte, ele estava subindo o monte lá, Sabiaguaba, e agora no monte Sabiaguaba, agora tem uma bandinha de forrozinho lá, toda vigília que eles vão fazer agora. Antes eles iam lá para orar, para gemer os pés, agora não, estão levando uma banda, um zabumba, um triângulo, uma sanfona, um pandeiro, e estão tocando forró lá em cima do monte. Estão levando, o irmão disse lá, Zezinho, pastor Zezinho, levaram até um cantor lá vendendo CD lá em cima do monte, irmão. Tu já pensou um negócio desse? E na hora lá que os irmãos estão lá cantando, passa um camarada lá com a salva tirando oferta, meu filho. Pelo amor de Deus, irmão. Que é isso? Pobre dos crentes pode mais nem ir para o monte, lá vai ter a caixinha de oferta lá para tirar. Será possível que não vai ter nenhum culto que nós esteja livre de oferta, rapaz? Que é isso? Todo culto tem que ter a salva. Então, vamos fazer um culto no meio da rua, opa, passa a salva. Vamos subir o monte, passa aí a salvazinha das ofertas, pega uns envelopes aí do monte. Então, meu irmão, o Asaf está dizendo: para mim o bom é me aproximar de Deus, é ficar na presença de Deus. Então, querido, o bom para você não é o mundo, não é as riquezas, não é as glórias terrenas. O bom para você é ficar na presença de Deus. Isso é que é bom para você. Às vezes o que a gente pensa que é bom para nós não é. Deus é quem sabe o que é bom para nós. E um bom para nós de fato é ficar dentro da vontade de Deus. Se você não está dentro da vontade de Deus, entre dentro da vontade de Deus hoje. Se arrependa do que você tem que se arrepender. Se converta. Abandone seus pecados. Que está dentro lá do teu coração e da tua mente. Que só Deus pode saber. Que só Deus pode ver. Limpe, purifique, santifique. Porque o Deus que julga os vivos e os mortos é o Deus que vai julgar o segredo do coração dos homens, para dar cada um de acordo com as suas obras. Então dá tempo ainda de se arrepender para o arrebatamento. Amém? O arrebatamento está chegando. Essa palavra é para tirar o teu coração do mundo, para tirar o teu coração da ganância, da cobiça, dos prazeres do mundo, e colocar o teu coração em Deus, e você saber que a tua porção de fato é Deus. Essa porção, ela permanece para sempre. Eu vejo velório de muitas pessoas ricas, eu não vi ele levando riqueza alguma. A única coisa que dão para ele é um cortejo bonito e um caixão caro, e ele vai se deteriorar lá no chão. O corpo dele vai virar pó e cinza como o corpo de qualquer outra pessoa. Riqueza nenhuma ele pode levar, e mesmo que ele levasse riqueza, ainda assim ele não ia poder usufruir para onde ele vai, porque se ele for para o inferno lá, a única coisa que ele vai ter é tormento, e nem um copo d'água ele vai poder beber. Mas quando a nossa porção é Deus, nós morremos, não levamos nada e nem deixamos nada talvez, mas nós temos garantido uma entrada numa vida de glória com o Senhor. E uma vida de glória, irmão, não é como almas lá, irmão. Nós temos que crer e não receber um corpo glorificado para reinar com o Senhor. E vamos estar vivos igual nós estamos aqui, mas com um corpo glorificado, livre de problemas, doenças, livre de dificuldades, e ainda por cima vendo o próprio Deus e habitar com Ele por toda a eternidade. Então essa é a nossa porção. Tira os teus olhos do mundo, porque senão você vai escorregar os seus pés. Asaf ia escorregando, mas ele se levantou. Você talvez também ia escorregando, se levante. Talvez você escorregou, mas ainda dá tempo de se levantar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.